Você começou a investir e está tendo a sensação de que poderia estar ganhando mais dinheiro? Ou pior, que pode estar fazendo alguma coisa errada? A verdade é que no começo, a maioria das pessoas perde dinheiro não porque o investimento é ruim, mas porque está cometendo alguns erros básicos. E olha, eu também já cometi vários desses erros. Então hoje eu vou te mostrar os 7 erros que fazem os iniciantes perderem dinheiro nos investimentos. E o mais importante, que é como evitar cada um deles. E fica atento que o erro de número 5 é o mais comum que talvez você também esteja cometendo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Orçamento no Positivo. Para você que não me conhece, eu sou o Guilherme, tenho 24 anos e aqui eu posto vídeos para ajudar a manter o seu orçamento no positivo. Então, sem muita enrolação, vamos embora pro vídeo. Erro de número 1, investir sem entender nada. O primeiro erro é muito comum. A maioria das pessoas começam a investir porque viu alguém falando que tal ação é boa ou porque tal fundo imobiliário paga muito dividendo. Então você vai lá, compra essa ação, compra esse fundo imobiliário, sem nem saber de onde vem o dinheiro dele, de como ele faz para remunerar os seus acionistas ou como ele funciona, com que ele trabalha, o que é que ele faz. Então muita gente compra e acaba achando que vai ganhar dinheiro com isso e na realidade acaba perdendo, porque simplesmente entrou no momento errado ou porque comprou um fundo, uma ação que prometia ser boa, mas que na verdade era um abismo. É como se fosse você comprar um carro sem olhar o capô. Pode ser que o carro esteja tudo bem, mas pode ser que ele esteja muito ruim e, na verdade, o prejuízo vai ser único e exclusivamente seu. Então tome muito cuidado antes de comprar uma ação ou um fundo imobiliário. Eu tenho aqui uma playlist no canal que te ensina como analisar as empresas. Então você pode pegar essa playlist, ver ali a partir do primeiro vídeo, que eu vou te mostrar exatamente o que você deve analisar, como você deve analisar e o que você precisa fazer para comprar uma boa empresa. Então vai lá, analisa direitinho, vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui no cardzinho para que você possa clicar nessa playlist e assistir ela inteira. Então, como evitar esse erro? Analise, aprenda, estude um fundo, uma ação ou qualquer outro investimento antes de comprar. Erro número 2. Querer ficar rico rápido. Esse aqui pega muita gente. O iniciante começa a investir e acha que em algumas semanas ou em alguns meses vai ficar rico, esse seu dinheiro vai dobrar e você vai ganhar muito dinheiro com isso. Sendo que não é bem assim. A Bolsa de Valores não é um cassino, então você não vai entrar no dia de hoje e amanhã você vai estar rico e tudo mais. Não é bem assim que funciona. Pode ser que aconteça? Pode, mas na verdade não é assim que funciona. A maioria dos investimentos são para o longo prazo, então você só vai ter realmente um retorno considerável depois de 2, 5, 10 anos investindo. Tem empresas que têm um ROI muito alto, então você só começa a ter realmente um retorno depois de bastante tempo. Então não comece a investir achando que você vai ficar rico do dia para a noite. Tem pessoas que entram em criptomoedas, em ativos que prometem dobrar de preço, mas que na verdade pode te gerar um prejuízo muito grande, porque quanto maior é a promessa de retorno desse ativo, maior é o risco. E quanto maior o risco, mais chance você tem de perder o seu dinheiro. Então tome muito cuidado, não saia investindo sem entender, não saia investindo achando que você vai ganhar dinheiro do dia para a noite, que você vai ficar rico. Tome cuidado, analise e tenha paciência. A Bolsa de Valores exige muita paciência para que você invista para o longo prazo. Erro número 3, não ter uma reserva de emergência. Esse erro aqui eu mesmo já cometi, sempre que eu trago a atualização da minha carteira eu falo isso com vocês. Não ter uma reserva de emergência é algo muito ruim, porque quando você precisar de fato de um dinheiro, quando surgir uma emergência, como uma emergência médica, você precisou tomar algum remédio, você precisou ficar internado ou algo do tipo, o seu carro, sua moto quebrou, seu celular queimou, então você vai precisar ter um dinheiro em caixa para poder resolver aquele problema. E quando você não tem uma reserva de emergência, o primeiro lugar que você vai pensar em tirar dinheiro vai ser dos seus investimentos. E parece que o destino sempre prejudica as pessoas que tentam fazer isso, né? Porque na maioria das vezes, quando você precisa retirar esse dinheiro, o mercado está em queda, está tendo uma grande crise e você provavelmente está perdendo dinheiro naquele exato momento. E quando você exerce aquela venda, você realmente perde seu dinheiro. Então, se eu pudesse te dar uma dica de ouro, seria para que você montasse uma reserva de emergência antes mesmo de começar a investir. Tem uma reserva ali, como a maioria das pessoas falam, de 3 a 6 meses do seu salário, porém, qualquer coisinha que você tiver como uma reserva de emergência já é um começo. É óbvio que você ter uma reserva de emergência robusta é muito melhor. No meu caso, a minha reserva de emergência era pequena, eu tive um problema e ainda assim usei a minha reserva de emergência e precisei tirar dinheiro dos meus investimentos. Então tome cuidado, tenha uma reserva bem considerável para que você não passe por esse mesmo tipo de problema que eu passei. Erro de número 4, olhar o investimento todo dia. Esse erro, na verdade, é um erro bem psicológico, porque quando você começa a investir, você tende a ficar olhando para aquilo ali toda hora. Então você vê quando as empresas sobem, quando as empresas caem, você começa a ficar desesperado para fazer alguma coisa, sendo que você não precisa
fazer nada. Você precisa simplesmente ter paciência. Sem paciência, você começa a tomar decisões ruins, começa a querer vender os seus ativos, começa a entrar em desespero e isso vai te gerar grandes problemas, ficar girando a sua carteira toda hora. Então tenha paciência, analise o ativo, você vai ter consciência que aquele ativo é realmente bom ou ruim. Se o ativo for bom, você vai comprar e tenha paciência. Analise, veja se ele vai continuar fazendo sentido, mês a mês. O ideal é que você olhe, pelo menos eu faço assim, olho os meus investimentos uma vez por semana e fico de olho mais no mercado como um todo, nas notícias, para saber se não tem nada acontecendo. Porque se você ficar olhando todo dia, toda hora, você vai entrar em pânico, você vai entrar em desespero, porque o mercado ele é bastante volátil. Então você vai ver os seus investimentos subindo e descendo o tempo todo. Então tome cuidado, tenha paciência, distraia sua cabeça, vai ler um livro, vai aprender a analisar os seus investimentos para que você possa de fato melhorar cada vez mais. Erro número 5, não diversificar. Esse erro é realmente bem perigoso. Quando você começa a investir, você começa a querer comprar coisas ali bem específicas. E se você comprar uma única ação ou um fundo imobiliário, uma única criptomoeda, e esse ativo se desvalorizar ou não for um ativo tão bom assim, você vai perder bastante dinheiro muito rápido. Então é importante que você tenha uma boa diversificação. Então você precisa ali sim ter ações, ter fundos imobiliários, criptomoedas, investimentos no exterior ou qualquer outra coisa desse tipo. O importante é que você não fique focado em um único ativo, em uma única ação ou em um único tipo de investimento. Tome bastante cuidado e diversifique. Mesmo que você queira investir somente em ações, você tem pouco dinheiro, então invista ali em 2, 3, 4 ações diferentes. Também não precisa ter 20 ativos diferentes, mas evite ter somente 1 ou 2 ali na sua carteira, tá bom? Tenha sempre mais. Hoje eu tenho apenas 2 ações, mas o meu valor investido é bem pouco. Eu tenho apenas R$ 2.000 ali em ações. Então, eu vendi por alguns motivos, tem atualização na minha carteira aqui. Vai lá e dá uma olhadinha que você vai entender um pouquinho melhor. Mas hoje em dia, a minha carteira é composta por ações americanas, ações brasileiras, fundos imobiliários, ETF americano e renda fixa. Então, são 5 classes de ativos totalmente diferentes um para o outro. Então, é bom que você tenha uma boa diversificação. Erro número 6. Investir dinheiro que vai precisar. Esse é outro erro clássico. Você começa a investir, começa a ficar empolgado e começa a querer investir todo o seu dinheiro. Até mesmo aquele dinheiro que você vai precisar para botar uma gasolina, para comprar a sua comida da sua casa ou para pagar o seu aluguel. Então tome cuidado, separe o que é dinheiro do investimento e o que é dinheiro para o seu dia a dia. Não invista dinheiro que você vai precisar, porque se você realmente vai precisar daquele dinheiro e ele estiver investido, você vai precisar tirar aquele dinheiro. E como eu falei, o mercado não perdoa. Normalmente, quando você precisa tirar o seu dinheiro, você está em um momento de crise, num momento ruim e você vai perder dinheiro. Então tome bastante cuidado e separe, faça bem a divisão do seu dinheiro. Lembre-se, educação financeira não é só você investir, é você de fato ter uma educação financeira, ter conhecimento, ter uma diversificação, saber organizar o seu salário, tá bom? Aqui no canal também tem uma série que é Organizando o Salário, tá bom? Então você vai poder aprender a como organizar o seu salário, separar ali o seu aluguel, as suas contas, as suas dívidas e os seus investimentos. Erro número 7. Desistir cedo. Esse talvez seja o erro mais triste, porque é o que eu falei, a pessoa que ela entra muito empolgada, a pessoa que ela entra achando que vai ficar rico, que vai ganhar dinheiro do dia para a noite, ela acaba se frustrando no curto prazo, porque de fato o mercado ele é muito volátil e muitas das vezes você vai estar vendo a sua carteira, os seus investimentos no negativo, ou então você até está ganhando dinheiro, mas está ganhando pouquinho e não é aquilo que você esperava. Os investimentos são feitos para o longo prazo, então você precisa ter paciência, você precisa começar a investir e saber que você provavelmente só vai ter algum lucro real, que você só vai retirar aquele seu dinheiro daqui a 2, 5, 10, 20, 30 anos. Então tenha consciência de que os seus investimentos são para o longo prazo e que você não precisa ter grandes dinheiros, grandes lucros do dia para a noite. O segredo dos investimentos é bem simples, tempo e consistência. Então faça seus aportes de forma regular, semanalmente, mensalmente ou sempre que você puder, mas tenha paciência para que você possa manter esse dinheiro no longo prazo. E se você está começando a investir, eu quero te dar uma dica que é muito importante. Errar faz parte, é normal, você vai começar a investir, você vai errar, vai comprar ativos que não deveria, vai vender ativos que não deveria e é absolutamente normal. O importante é que você aprenda com os erros. Aqui no canal eu sempre trago os meus erros e acertos, então você não precisa errar sempre, você pode aprender com os erros dos outros. Mas se você errar também não tem problema, aprenda com o erro e não faça novamente, não cometa esse erro novamente, tá bom? Analise, estude, tenha consciência do que você está fazendo e acima de tudo, muita paciência.
paciência. Já aproveita e deixa aqui no comentário se você já cometeu algum desses erros e se você aprendeu com eles. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre educação financeira, investimentos ou algo do tipo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. Manda esse vídeo para seu amigo que está precisando aprender a não cometer esse tipo de erro. Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!